Tá gravando, então maravilha. Então, o estágio, como eu havia falado, né, ele desempenha um papel vital no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o estagiário, né, para o acadêmico que está ali no processo de entrar no mercado de trabalho, né? Então, essa etapa da prática é uma etapa crucial para todos os alunos desenvolverem ali, né, suas competências e suas habilidades que vocês tiveram até o momento, tá certo? Sem problemas, Cid, sem problemas. E vamos para o próximo aqui, explicação, então. Coloquei aqui, né, alguns desenvolvimentos, né, algumas habilidades e competências que vocês vão utilizar, né, com o estágio, vão aprender também durante o estágio, né, desenvolvimento profissional, aprimoramento de competências, networking e inserção no mercado, conhecimento da realidade do mercado de trabalho, valorização do seu currículo, né, e também o seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, essas são uma das competências que vocês vão adquirir ali durante o processo, sendo um estagiário. Existem dois tipos de estágio, né? Vários alunos me perguntam sobre como que funciona, né, o estágio, e eu sempre falo para vocês, o estágio obrigatório é uma coisa, e o estágio não obrigatório é outra coisa totalmente diferente, né? Então, vamos por partes aqui. Estágio supervisionado obrigatório é aquele estágio definido no projeto pedagógico do curso e previsto na matriz curricular, né, cuja carga horária é um requisito para aprovação e obtenção do diploma. Ou seja, esse estágio obrigatório nada mais é do que uma disciplina que você tem obrigatoriedade de fazer, né? Você tem que fazer esse estágio, não pode deixar de fazer, porque aluno que não entrega estágio, aluno que não faz o estágio ou não é aprovado no estágio, ele vai reprovar, ele vai ter que pagar DP, porque é uma disciplina obrigatória. Não tem como você solicitar uma exclusão de estágio no semestre, a não ser que seja um caso extremamente grave, tá certo? Porque o estágio, ele já está previsto na sua matriz curricular e já é de obrigatoriedade do aluno realizar esse estágio durante aquele semestre, né? Então, todos os aluninhos, quando entram na faculdade, eles já estão muito bem cientes que eles vão ter o estágio para realizar ali durante um período, né, do próprio estágio. Agora, o estágio não obrigatório é aquele estágio que o aluno pode fazer de forma remunerada, né? E esse aluno, ele também, às vezes, acrescenta ali como carga horária de horas complementares. Porém, ele não vai ter carga horária no seu estágio obrigatório, né? Então, o aluno ele pode fazer estágio fora do semestre que ele tem o estágio obrigatório para fazer, porém, não vai valer do estágio obrigatório dele, tá certo? Então, alunos que me perguntam, Cris, eu estou fazendo um estágio remunerado, eu vou ter abatimento na minha grade? Não. O máximo que vocês conseguem é abater em horas complementares. Agora, abater estágio remunerado no obrigatório, não tem como, tá bem? Essa já é a lei básica do que eu passo para vocês. Requisitos legais. Então, o estágio deve ser realizado em conformidade com a legislação vigente, assegurando os direitos do estagiário e a integridade do processo educativo, né? Então, o estágio, ele é obrigatório para o aluno fazer, né? Tem ali a lei do estagiário, a lei do estágio, está estabelecido nas diretrizes desse estágio, e os alunos, então, têm um respaldo ali para essa questão de preciso fazer estágio. E agora, eu tenho que fazer o estágio realmente? Tem, porque está na lei, né, está seguindo ali as normas do MEC, do Ministério da Educação, e é obrigatório que esse aluno faça esse período de estágio obrigatório, tá certo? Então, aqui, ó, sobre a organização do estágio perante a lei. Eu coloquei aqui algumas especificações bem legais para vocês, já que é o básico para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer no estágio, como que ele funciona primeiramente. Pode falar, Rose. Cris, boa noite. Boa noite. Cris, deixa eu te perguntar. Eu Pode não fiz falar. a primeira
fase do estágio, que tem 4 estágios, né, que tem que fazer. Sim, sim. Porém, eu até pedi tua ajuda, e hoje teve uma webconferência sobre o estágio. Do E eu estágio, até sim. perguntei, né, só que eles não me responderam. Eles não me responderam no momento. E eu queria saber se eu vou ficar DP desse estágio. Como é Tá, que, será que eu vou poder repor? vamos por partes, né? O seu processo de estágio que você não conseguiu ser aprovada, né? Que você ficou de DP, então você consegue fazer nos próximos semestres, né? Quando vier ali a DP, a disponibilidade de incluir na sua grade. Portanto, você já tem que estar ciente que provavelmente você vai ter 2 estágios para fazer durante um semestre só, tá certo? Será que esse semestre eu consigo fazer? Nesse semestre não teve a possibilidade de eu incluir um estágio, né? Só teve aquelas disciplinas que eu mostrei para você. Provavelmente eu Sim, acho que no outro semestre eles vão disponibilizar esse que ficou para trás, tá bem? tá bem. Obrigada. Por nada, mas você não vai sair prejudicada não, tá? Você vai ter que fazer ele sim, uma hora ou outra, pagar um pouquinho mais caro, porém, você não quer dizer que se você reprovou, vai ficar ali e você não vai conseguir concluir a faculdade. Você consegue concluir, porém, vai ser um pouquinho mais difícil, né, do que um aluno que já está fazendo desde o começo, tá certo? Mas você vai dar conta de se organizar com esse segundo estágio, beleza? Beleza. Obrigada. Beleza, por nada. Então, aqui, né? Também vou ter que fazer 2 estágios. Sim, Águida, você vai fazer um agora, e aquele que ficou para trás, provavelmente a gente vai incluir no próximo semestre. Aí você também vai ter que fazer um no próximo semestre, né? No caso, você está fazendo ao contrário, né? Você está fazendo primeiro o estágio 2 e depois você vai fazer o estágio 1, tá bem? Então, seguindo aqui, galera, as leis básicas do estágio que a carga horária máxima permitida de permanência ali presencial durante o estágio é de, no máximo, 6 horas diárias, 30 horas semanais, né? Então, o aluno, ele pode fazer menos horas, portanto, ele não pode passar a mais de 6 horas diárias daquele estágio, né? Não pode, perante a lei, não é obrigatório o aluno, se ele fizer mais horas, essas horas não serão vinculadas, tá certo? O professor ali, o tutor, não vai aceitar essas horas superiores a 6 horas diárias, beleza? E acontece ali, né, um acordo formal que deve ser estabelecido entre a instituição de ensino e a parte do concedente. O que é esse acordo? É o seu termo de compromisso de estágio. Então, agora, todos os estagiários, não importa se é bacharel, não importa se é licenciatura, todos vocês precisam entregar o TCE, né, o termo de compromisso de estágio, para que vocês continuem ali, né, realizando o estágio. Aluno que não entrega TCE, esse aluno não vai poder fazer o estágio, porque para você começar a estagiar, você tem que primeiro entregar esse TCE, para depois você começar a realizar o seu estágio, tá certo? E o estágio também deve ser supervisionado por um profissional da área de formação do estagiário, na empresa ou instituição, e acompanhado por um professor orientador da instituição de ensino, né, assegurando ali que suas atividades estejam alinhadas com os objetivos pedagógicos. Então, essa parte aqui nada mais é do que o estagiário. Ele vai ter que acompanhar uma pessoa formada no seu curso, igual eu. Eu curso ciências biológicas. Estou fazendo estágio em biologia agora, né, no ensino médio. Então, eu não poderia estar acompanhando uma professora de matemática, né? Porque a minha faculdade é de ciências biológicas. Então, como eu estou no ensino médio, eu tenho que acompanhar uma professora de biologia, né? Mesma coisa seria da Águida. A Águida faz relações públicas. Ela não iria acompanhar uma pessoa formada em serviço social, né? Ela tem que acompanhar uma pessoa formada em relações públicas, porque essa pessoa ela tem que ter ali o registro no conselho para assinar, para carimbar e para seguir o processo desse termo de compromisso de estágio, tá bem? Vamos para o próximo slide. Avaliação. Como será a avaliação base desse semestre? Antigamente, o estágio ele era resumido em credenciamento, planilha, relatório. Agora, modificou um pouquinho, não é mais credenciamento, planilha e relatório. Agora é TCE, né, o termo de compromisso de estágio, ficha de frequência, né, que é a mesma coisa que a planilha, só teve algumas modificações, ficha de avaliação de estágio, essa é nova,
e o relatório final, né, que continuou a mesma coisa, só teve um pouquinho de modificação na estruturação dele. A avaliação do estágio será realizada mediante ao cumprimento das atividades previstas no cronograma, incluindo a realização das horas exigidas, o preenchimento e envio de todos esses documentos assinados e carimbados, então é obrigatório essa assinatura e esse carimbo, e a elaboração e envio do relatório de estágio no AVA, né? Então, aqui, essas documentações, elas precisam ser preenchidas e entregue no ambiente virtual, dentro da sua disciplina de estágio, lá na aba Entregas de Documentos. Porém, eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhado de como vocês vão desenvolver e preencher esse processo de documentação, tá certo? Até o momento, alguém tem alguma dúvida ou posso prosseguir? Tudo certo para vocês? Sim? Deem um joinha aí, por gentileza. Beleza, então. Então, seguindo aqui, né? Critérios de correção. Os documentos do estágio obrigatório serão analisados e validados por ficha de frequência, né? Ficha de acompanhamento aqui, vamos por partes. Ficha de avaliação do estágio, uma documentação. Ficha de acompanhamento de estágio, segunda documentação. Relatório final, terceira documentação. E o termo de compromisso de estágio, quarta documentação. Então, são essas quatro documentações básicas para vocês terem ali, né, a aprovação durante o estágio de vocês, né? Mediante ao preenchimento das informações obrigatórias e assinaturas das partes envolvidas, conforme orientações disponíveis na disciplina estágio. Vou explicar isso aqui um pouquinho melhor daqui a pouco. Além disso, documentos enviados incompletos, rasurados, com datas vigentes, com datas divergentes desse semestre, preenchidas de forma manual, serão invalidados, né? Eu vou explicar para vocês isso daqui também um pouquinho melhor nos próximos slides. Então, primeiro documento. Por onde eu vou começar quando eu for fazer o meu estágio? O primeiro documento que vocês vão preencher é o termo de compromisso de estágio, né? O TCE. Então, esse TCE, você só poderá iniciar as suas atividades de estágio obrigatório após a formalização e a assinatura do termo de compromisso de estágio, na disciplina de estágio obrigatório, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, esse termo vocês encontram ali dentro da disciplina de estágio, ali em documentos. Só que depois eu vou abrir aqui a minha plataforma para vocês, eu vou abrir o meu sistema e vou mostrar para vocês onde vocês encontram essas documentações, tá bem? Esse termo, ele é um documento essencial que permitirá que o aluno, ao ingressar no campo de estágio, que ele tenha ali, né, seus regulamentos e direitos e deveres durante esse período de vigência do estágio. Então, esse termo, ele é um acordo, né? Ele é um acordo e também uma proteção para todas as partes, né? Tanto para o estagiário, quanto para a instituição de ensino Cruzeiro do Sul, quanto para a empresa onde vocês vão estagiar, tá certo? Este documento formaliza o acordo entre aluno, instituição e empresa concedente, garantindo que todas as partes envolvidas estejam cientes de suas responsabilidades, proporcionando uma segurança jurídica e assegurando uma experiência educativa adequada para o estagiário, tá certo? Então, agora, a partir desse semestre, o estágio está mais formalizado, né? Tem que seguir ali as normas, tudo bonitinho, para que você seja aprovado. Não pode mais fazer de qualquer jeito, entregar de qualquer forma, que não vai ser avaliado e não vai ser aprovado na disciplina estágio, tá certo? Vamos para o próximo slide. E após vocês preencherem esse TCE, né, tem mais uma etapa. Depois que vocês preencheram ali o TCE, digitalmente, vocês vão imprimir esse TCE preenchido, vão lá na área do aluno, via CA Online, vão fazer uma solicitação, vão ir lá no termo de compromisso de estágio de novo, vão anexar esse termo em PDF, assinado e carimbado, com todas as informações, e enviar
para a Cruzeiro do Sul avaliar. Depois que a Cruzeiro do Sul avaliou e liberou vocês para começar o estágio, é daí que vocês vão começar a fazer o estágio de vocês. Aluno que começar a fazer as horas de estágio antes de entregar o TCE e antes desse TCE ser validado pela Cruzeiro, não será aceito, tá? Essas horas, então, que vocês forem fazendo antes de começar a entregar o estágio, né, o termo de compromisso de estágio, elas não serão validadas, tá certo? Então, o aluno ele precisa, primeiramente, preencher o termo de compromisso de estágio, entregar via CA, depois que a Cruzeiro devolveu esse termo deferido e assinado, aí sim que esse aluno, depois daquela data, ele pode começar a estagiar ali durante as horas estabelecidas, né? Sempre, no máximo, 6 horas diárias e por aí vai. Pode falar, Rose. Eu sei que eu tô chata, mas eu vou tirar todas as minhas dúvidas, porque senão eu vou te incomodar muito no WhatsApp. Não, que isso, pode perguntar. Então, sobre essa carta de apresentação aqui. Carta de apresentação, ela é facultativa, então ela não é obrigatória. Essa carta de apresentação que está lá nas documentações de estágio, essa é a empresa pedir um vínculo maior com o estagiário. Tipo assim, cheguei na empresa pedindo para a empresa me passar os dados para eu poder preencher o TCE, e a empresa falou assim, ué, como assim? Nem te conheço, nem conheço a faculdade. Aí vocês vão lá e entregam essa carta de apresentação para ter esse vínculo, né, deles saberem quem que é você, quem que é a faculdade e que você precisa estar estagiando durante aquele semestre, tá bem? Mas não é obrigatório você entregar. Se você foi ali só de boca, conversou com o pessoal da empresa onde você vai estagiar e ela aceitou de boas, então pode começar a estagiar, entregar ali o termo, né, pegar os dados, depois pegar assinatura, depois pegar carimbo, e não vai ter problema nenhum, tá certo? Beleza? Beleza? Então tá bom. Obrigada. Por nada, precisando é só perguntar. Tá bom. Aí aqui eu também deixei um tutorial, ó, de como preencher esse termo de compromisso de estágio. Então, aqui tem as orientações iniciais, né? Então, aqui, essa primeira parte, quem preenche é a Cruzeiro, então aqui vocês não vão modificar nada, tá certo? Agora, aqui embaixo, vocês vão colocar o coordenador do curso de vocês. Onde eu encontro o coordenador do meu curso? Vocês vão encontrar nos avisos da disciplina do estágio. Lá, os professores colocaram agora orientações básicas de como vocês vão preencher, né, esse processo de estágio. Então, o orientador, né, o coordenador do curso, ele é o coordenador da Cruzeiro do Sul. Vocês pegam ali dentro do AVA de vocês, né, do ambiente virtual de vocês, dentro dos avisos da própria disciplina estágio, tá certo? Terceira parte, aqui quem preenche é vocês aqui e aqui, né, na segunda coluna e na terceira coluna. Segunda coluna, dados da empresa concedente, então é da onde vocês vão estagiar. Vamos supor aqui que a Rosemeire, que está fazendo serviços sociais, vai estagiar no CRAS. Pegou ali o nome completo, né, do CRAS, o endereço desse local, né? Esse código aqui é para o pessoal da escola, se eu não me engano, eu acho que para os bacharéis não precisa, só se ali nos avisos da disciplina do estágio a professora pedir, aí vocês vão colocar o código da empresa, né, se tiver um código da empresa, telefone da empresa também tem que colocar, e-mail dessa empresa também tem que colocar, CNPJ ou CPF também tem que colocar. Se tiver inscrição estadual, também precisa colocar. Nome do representante da empresa, precisa colocar também. E aqui embaixo, vocês vão colocar o nome do supervisor. Quem que é o supervisor? É a pessoa que vai estar acompanhando vocês no presencial, tá certo? Essa pessoa, ela tem que ter vínculo com o registro, né, ali do estágio de vocês, do estágio não, né, tem que ter o registro no conselho igual, o pessoal de educação física. O pessoal de educação física precisa ter ali o CREF em bacharelado para poder estar assinando esse termo, né, os dados ali, acompanhando esse estagiário. Então, aqui no supervisor, vocês vão colocar o nome completo desse supervisor, CPF desse supervisor, o número de registro do conselho desse supervisor, a região, o cargo, e aqui é obrigatório preencher com esses dados, tá bem?
Agora, na terceira etapa, aqui é mais tranquilo, que é só os dados do aluno. Então, aqui, nome completo do estagiário, né? Endereço do estagiário, código não preenche porque vocês não têm código, telefone tem que colocar, e-mail tem que colocar o e-mail pessoal, CPF tem que colocar também, aqui na inscrição não tem inscrição, então não coloca, RGM precisa colocar o número do RGM, né, do Registro Geral de Matrícula, curso, vai colocar o nome do seu curso, se o aluno faz serviços sociais, então, serviços sociais, bacharelado. Se o aluno faz educação física, bacharelado. Se o aluno faz relações públicas, bacharelado. E por aí vai. Se faz psicopedagogia, bacharelado. Tá bem? E o semestre é o semestre que vocês estão da faculdade, né? Se estão no 5º semestre, 7º semestre e por aí vai. Não é o semestre do ano, 2º semestre, tá? É o semestre da faculdade de vocês, beleza? Nessa primeira parte, alguém tem alguma dúvida ou eu posso seguir para a segunda etapa do TCE? Pode perguntar, Rose. Então, quando eu abro aqui o compromisso, termo de compromisso de estágio. Sim. Aí aparece muitos termos de compromisso. Lá no grupo dos estagiários, eu mandei para vocês já o termo, que é o termo que vocês vão utilizar. Então, lá no grupo dos estagiários, né, de cerejeiras, eu mandei lá o termo, só vocês baixar o termo que quer em Word e preencher, tá bem? Nem precisa retirar na plataforma. Como eu sou um tutor muito do bem, já peguei e mandei para vocês no grupo lá dos estagiários, tá certo? Maravilha, obrigada. Por nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Posso prosseguir? Então tá. Então, vamos seguindo aqui. Segunda parte do TCE. Essa segunda parte eu também separei aqui bonitinho para ficar mais fácil de vocês entender. Então, aqui, ó, na primeira linha aqui, né, no primeiro quadradão aqui, vocês vão colocar, então, os dados da supervisão, período, jornada, auxílio, seguro e local de atividades. Então, aqui, nome do supervisor é o nome do responsável que está acompanhando vocês ali durante o período de estágio. Então, aqui o nome completo do supervisor. Formação acadêmica. Você vai colocar, se ele é formado em serviços sociais. Se é formado em pedagogia. Se é formado em educação física bacharelado, tá certo? Esses dados vocês pegam com a pessoa que vai estar supervisionando você ali durante o processo do estágio. CPF do supervisor, também é só pegar com o supervisor. Número de registro de matrícula. Aí tá aqui, cursos que não possuem número de registros de conselho devem deixar esse campo em branco. Só que a maioria dos bacharéis tem ali o número de registro no conselho. Então, precisa pegar esse número de registro, tá bem? E o local e o estado onde esse registro foi adquirido ali, né? Aí a mesma coisa que vale para a etapa anterior. Se não tem registro, não tem número de registro, então deixa em branco, tá certo? Data de início. Vou deixar essa data padrão para todos vocês, então colocar do dia 1º de agosto até o dia 5 de dezembro, que é a data da vigência do estágio de vocês, então é a data que o estágio vai estar disponível durante esse semestre de 2024, né, desse segundo semestre. E aqui, nas datas, serão as datas que vocês irão estagiar. Igual aqui, vamos supor que a Rosimeire vai fazer o estágio dela só 3 dias na semana. Então, ela vai colocar aqui, segunda, quarta e sexta, né? Vamos supor que é um exemplo. E a total de horas por dia, vamos supor que ela passa 3 horas diárias, né? Então, segunda, quarta e sexta, 3 horas. Quantas horas ela terá por semana? 3 vezes 3, 9 horas que ela fez ali durante a semana, tá certo? E aqui o horário de trabalho, né? O horário que vocês estão estagiando. Então, se ela entrou das 1 até as 4, né? Que daria 3 horas, foi das 1 às 4, tá bem? Que foi o período que ela teve ali o processo de estágio, certo? Pode perguntar, Rose. Então, eu trabalho do período das 7 às 1 da tarde. E aí, eu conversei com um pessoal lá, com a minha chefe, com a minha secretária da Câmara de
vereadores aqui da cidade. Sim. E eles falaram que eu posso estar me ausentando para fazer 6 horas num dia. Eu posso fazer? Pode. Vamos supor, em uma semana eu faço todos os dias 6 horas. Sim. Tem algum problema? Se a empresa liberou, não tem problema nenhum. E ao total do final desse estágio, quantas horas mais ou menos não, quantas horas? Eu vou chegar lá ainda, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as horinhas que vocês vão ter ali, tá bem? Mas diverge bastante de um estágio para o outro, tá bem? Mas essa parte aqui deu para entender bem como que funciona, né? Então, aqui, área do estágio, vocês vão colocar se é a área da educação, né? Se é a área de serviços sociais, se é a área de tecnologia, se é a área de comunicação, e por aí vai. Número de apólice, essa parte aqui a Cruzeiro já deixa preenchida manualmente, então não precisa preencher. Aqui é a disciplina, vocês vão colocar o nome do estágio de vocês, local da atividade, também vai colocar aqui o local onde vocês vão desenvolver essas atividades de estágio. Aqui, em descreva as atividades, vocês vão descrever como que vocês vão elaborar essas atividades, né, e tem que ser relacionado ao curso de vocês, e aqui o nível de estágio é o nível do estágio que vocês estão fazendo. Se é estágio 1, nível de estágio 1. Se é estágio 2, nível 2. Se é o 3, nível 3. E por aí vai. Tá certo? E o último pedaço do termo ali, né, vai ser só vocês preencher ali com a cidade que vocês vão estagiar, o estado, a data, né, a data ali é o dia que vocês irão pegar as assinaturas, tá certo? E aqui vocês vão pegar a segunda e a terceira fileira, tá? Essa primeira fileira, quem assina é o pessoal da Cruzeiro quando vocês entregarem via CA online. Isso aqui não é vocês. Agora, a segunda fileira e a terceira fileira, vocês vão pegar a assinatura, tanto do diretor ali, né, do responsável pela empresa que está aceitando vocês para fazer esse estágio, quanto a sua também, né? Então, aqui vai ser a assinatura do responsável pela empresa, o nome completo pelo responsável da empresa e o carimbo dessa empresa. E aqui vai ser a sua assinatura como estagiário e o seu nome completo, tá bem? Alguma dúvida? Ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Beleza, beleza então. E daí, no final, né, que vocês fazerem ali o preenchimento totalmente digital, imprimiu, assinou, carimbou, vocês vão juntar todo esse TCE em um PDF, né, vão digitalizar e vão colocar em um PDF só, para vocês entregarem ali via CA Online, igual eu expliquei para vocês, né? Vão lá na área do aluno, abre CA Online, abre acadêmico, abre e faça a sua solicitação, termo de estágio, termo de compromisso de estágio, iniciar a solicitação. Aí você vai entregar ali o seu termo em PDF, eles vão ter 5 dias úteis para analisar e te devolver, né, se você foi deferido ou não, para que aí sim vocês consigam começar o estágio de vocês, tá certo? E após o deferimento do seu TCE via CA Online, você vai pegar, né, a Cruzeiro vai devolver para você esse termo preenchido pela Clara Vieira, que ela é a nossa coordenadora de todos os estágios, né, do núcleo geral de estágios da Cruzeiro do Sul, ela que vai analisar e ela que vai assinar e carimbar, né, para deferir, para vocês começarem o estágio. Vocês vão pegar esse termo assinado por ela e carimbado por ela e vão colocar lá na área do aluno não, no ambiente virtual, dentro da disciplina estágio, em entrega de documentos, vocês vão entregar ali dentro do TCE, tá certo? Alguém tem alguma dúvida ou posso seguir? Tudo bem, então? Vou prosseguir. Segunda etapa do estágio, né? Entreguei a primeira etapa, já deu tudo certo, a Cruzeiro aceitou, comecei a realizar meu estágio de forma presencial. Qual que é a próxima etapa? É a ficha de frequência do estágio. O que é essa ficha de frequência?
Então, essa ficha de frequência, ela é um documento utilizado para monitorar e registrar a sua entrada e a sua saída durante o estágio. Essa ficha, ela vai ajudar tanto a você quanto ao seu supervisor que está ali te acompanhando, né, para fazer um registro dessas horas que você está ali estagiando com ele. Ela também facilita a organização, visando o controle das quantidades de horas trabalhadas e previstas. Como que é essa folha? Assim, ela também é preenchida de forma digital, então, nome, empresa concedente, RGM, data, curso, né, início e término, vocês vão preencher de forma totalmente digital. Mesma coisa vale para data, mesma coisa vale para o horário de entrada, horário de saída. Que conforme vocês vão preenchendo aqui, já vai automaticamente abatendo aqui na planilha, né? Se eu colocar aqui que eu entrei 1 hora, saí 5 horas, automaticamente já vai abater aqui 4 horas que eu fiz naquele dia. E aí eu vou preenchendo nessa fileira toda. Aqui também, né? Se aluno precisou de mais de uma ficha, ele pode preencher mais de uma ficha, né? Que tem alguns estágios que são mais de 100 horas, mais de 200 horas, né? Como o estágio de radiologia. O estágio de radiologia, ele é 300 horas. Então, né? Ele vai precisar do que mais de uma ficha de frequência ali de estágio. Então, pode preencher mais de uma ficha, tá bem? Depois que eu preenchi, eu vou imprimir ela já preenchida, né? Vou levar para o meu supervisor, vou assinar toda aqui a parte do aluno, e o supervisor vai assinar também, toda essa parte, tá certo? Vai assinar aqui você também, o estagiário, vai ter o nome completo do supervisor, o CPF do supervisor, a assinatura do supervisor e o carimbo desse supervisor também. Ah, mas o meu supervisor não tem carimbo. Ele pode, então, estar colocando ali o código, né, do conselho dele, tá certo? O número de registro do conselho dele. Né? Às vezes, até a tutora coloca lá na hora de preencher, ela vai colocar assim, os profissionais que não têm carimbo, colocar ali, né, o número de registro do conselho dele. Terceira etapa é a ficha de avaliação do estagiário. Então, essa ficha de avaliação, ela é um documento utilizado para avaliar o desenvolvimento durante o período do seu estágio. Essa ficha, ela serve como um instrumento para registrar e avaliar o seu desenvolvimento e as suas habilidades e competências adquiridas ali durante o seu processo de estágio. Esse documento, ele deve ser preenchido e assinado pelo responsável, por você, no campo de estágio. Alguns exemplos de possíveis responsáveis incluem um supervisor direto, um coordenador, piriri, pororó. Além da assinatura, a pessoa responsável deve indicar o seu cargo e fornecer o seu registro de profissional, quando aplicável. Isso pode incluir o número do registro no conselho profissional correspondente, um carimbo oficial ou outra forma de identificação do profissional. Como que é essa ficha de avaliação? Ela é assim, né? Primeiro, vocês vão preencher aqui a primeira etapa de forma digital, vocês já vão imprimir direto e vão entregar para o seu supervisor, porque ele vai aqui preencher de forma manual, né? Ele vai colocar aqui. Se o aluno ele teve pontualidade durante o processo de estágio, 5 pontos. Se ele estava bem vestido, 5 pontos. Se ele teve postura, ética e sigilo durante o estágio, mais 0,5 pontos. Capacidade de se relacionar com a teoria e com a prática, 2 pontos. Aqui, receptividade, mais 5 pontos. Iniciativa, 1 ponto. E por aí vai. Depois, ele vai fazer a soma de toda essa pontuação aqui e vai colocar a nota final da sua avaliação. Para aí sim colocar o nome completo, a assinatura dele e o carimbo dele também. Tá certo? Até o momento, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de ficha de avaliação ou posso prosseguir? Vou prosseguir, então. E, por último, é o relatório final. Então, depois que eu terminei tudo, foi tudo deferido, né? Eu entreguei lá, eu peguei tudo bonitinho, preenchido, carimbei tudo bonitinho, entreguei via CA Online. CA Online não.
entreguei lá no ambiente virtual de aprendizagem em entrega de documentos. Tá tudo bonitinho, tudo entregue em PDF, foi deferido, vou fazer por último o meu relatório final, tá certo? Esse relatório final é um documento formal que você precisa elaborar com o término do período do seu estágio, então, ou seja, depois que você termina de fazer seu estágio ali presencial, você vai montar o relatório. Esse relatório, ele serve para registrar e refletir sobre tudo que você realizou ali durante seu estágio, né? Com os conhecimentos que você adquiriu, com as competências que você desenvolveu durante o período de estágio, com a experiência geral que você obteve durante esse processo de estágio, e ele também é obrigatório e servirá para avaliar o cumprimento dos objetivos do seu estágio. Então, esse relatório, ele deve ser entregue depois de feito ali, né, de elaborado no Word. Já tem ali o relatório final pronto, né, só vocês preencherem, né, já está ali bonitinho, com capa, folha de rosto, sumário, tudo bonitinho, é só vocês preencherem, depois colocar em PDF e anexar na plataforma, né, na entrega de documentos, na entrega do relatório final, tá bem? Esse relatório não precisa pegar carimbo nem assinatura, esse vocês vão entregar só para avaliação do tutor que vai estar ali acompanhando vocês no processo de estágio, tá certo? Aí eu coloquei aqui como que vocês devem, né, desenvolver esse relatório, tem que apresentar a introdução de forma clara, né, descrever muito bem essas atividades, não pode ter erro gramatical, né, tem que ter coerência do que vocês desenvolveram ali durante o processo de estágio, não é para ficar enchendo linguiça, né, aluno mesmo meu que mandar para mim dar uma analisada e eu perceber que está ali com erros ortográficos, eu vou dar uma pequena ameaçada, então já vão se preparando, tá? Então vocês se organizem para preencher esses relatórios da forma mais bonitinha e organizada possível, tá? Porque é um documento, é algo que vai ser avaliado e não pode ser feito de qualquer jeito, beleza? E aqui eu deixei o modelo, né? Então, o relatório de estágio é individual e deve conter todos os itens abaixo. Capa, né? Instituição em que pertence o aluno, título do relatório, nome completo do aluno, cidade e ano. Folha de rosto, instituição, nome completo, nome do coordenador, nome do supervisor. Sumário, assuntos respectivos às suas paginações, né? Ao que você vai desenvolver posteriormente. Apresentação, informação geral do campo de estágio, que você desenvolveu ali, introdução, atividade do estagiário, atividades do plano de trabalho, considerações finais e referências no final desse relatório de estágio. E aqui está finalizado, tá? Então, são esses 4 documentos que vocês precisam entregar para ser avaliado e para ser deferido durante o seu estágio, tá certo? Alguém tem alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Está de buenas? Então, beleza. E agora vamos separar, né? Agora eu vou pular lá para a etapa de bacharelado. Como eu falei sobre licenciatura com o pessoal na segunda-feira, agora eu vou falar com vocês a respeito dos bacharéis. Espera aí. Então, aqui, ó. Bacharelado. Quais são as graduações de bacharel? Então, temos pessoal de administração pública, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências biológicas, educação especial, psicopedagogia, serviço social, teologia, educação física, engenharias, farmácia, gerontologia, jornalismo, relações públicas, nutrição e radiologia, né? Portanto, aqui nesses próximos slides, eu só coloquei os alunos que eu possuo, tá? Então, se vocês aqui, algum de vocês for de algum dos cursos que eu não coloquei, aí vocês podem me perguntar, que depois eu dou uma analisada junto com vocês, certo? Então, vamos prosseguir aqui, então. Então, aqui eu coloquei, né, o pessoal de administração, onde esse pessoal vai realizar ali o seu estágio, né, o pessoal de arquitetura também, pessoal de biomedicina, onde realiza o estágio, ciências biológicas, jornalismo, educação especial, gerontologia, aqui eu coloquei, né, onde vocês vão realizar, o pessoal de gerontologia, teologia também,
Mas vamos agora separar os alunos que eu tenho para aplicar estágio durante esse semestre, né? Então, aqui eu vou começar falando pelo pessoal de educação física. Onde os alunos de educação física vão realizar esse estágio? Tanto em escolas de ensino fundamental e médio, quanto em academias e centros de treinamento esportivo, quanto em clubes esportivos e associações recreativas, centros de reabilitação e clínicas de fisioterapia, instituições de saúde pública e organizações comunitárias. E como que funciona esses estágios, né? Então, os estágios do pessoal de educação física bacharel é dividido em 2 estágios, né? Para os alunos novatos, né, das novas grades, o estágio está dividido assim, 160 horas para o estágio curricular supervisionado, profissionalizante em educação física, cultural e lazer, ele costuma vir ali no 6º semestre ou no 7º semestre, e para o pessoal ali do 2º estágio, ele é de 200 horas, e o estágio ele é curricular supervisionado profissionalizante em educação física 2. Ele costuma vir no último semestre cursado. Agora, para os alunos de grade antiga, é dividido em educação física 1 e educação física 2. Aí os dois são de 200 horas, tá certo? Sempre acompanhando um profissional ali formado em educação física bacharel, tá certo? E outra coisa que é para o aluno que ele atua já como professor, né, em salas de aula de educação física. Docentes em educação física, eles podem solicitar ali, né, com a declaração de docência, para abatimento de 50% da sua carga horária. Então, se o aluno ali que ele já é formado em educação física, já está atuando em sala de aula como professor de educação física e está só fazendo bacharel, ele pode ali com a declaração de docência e com o olerite dele alegando, né, que ele está trabalhando em sala de aula, pode ser abatido 50% do seu estágio, certo? Como que vai ser a separação? Então, aqui eu coloquei as especificações. Para o bacharel, o estágio curricular supervisionado profissionalizante em cultura e lazer, ele é de 160 horas, né, onde os alunos vão atuar ou em clubes e hotéis com atividades de recreação, ou animação de eventos, ou grupos de capoeira, ou atividades de esporte de aventura, né, como escalada, trekking, arvorismo, skate, e por aí vai, organização de eventos, entre outros. Para a realização do estágio em cultura e lazer, é essencial que o aluno desenvolva atividades em cultura e lazer. Pessoal de cultura e lazer não vai fazer estágio em academia, né? A não ser que seja ali algo como capoeira, né? Algo que seja para a cultura e o lazer, não musculação, né? Ou algo do tipo. E a disciplina Orientação de Estágio Supervisionado Cultura e Lazer aprofunda nas possibilidades de campos de orientação. Essa disciplina aqui, ela vem em conjunto com o estágio, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona. Procurem o Genivano Estádio, secretário de Cultura. Sim, né, para o pessoal aqui de Cerejeiras. Tem o Genivan, tem também o profissional lá, o... Meu pai, sabe, esqueci o nome do guri, ele faz ali na quadra, na praça. Meu Deus do céu. Esqueci o nome do moço que faz aqui, de Cerejeiras. Ele é um profissional também. É o Fernando, isso aí, Fernando. Fernando também ele pode ser utilizado, só conversar com ele. E eu acredito que ele já tem o CREF, né, em bacharel, porque ele já é profissional atuante nessa área, tá certo? Aí é só acompanhar ele durante esse processo. Agora, para o pessoal de bacharel em estágio curricular supervisionado profissionalizante 2, vocês vão ter que atuar, né, em qualquer campo da área de educação física, exceto no contexto escolar, porque vocês estão fazendo bacharel e não licenciatura. O aluno não poderá realizar o estágio no mesmo contexto realizado no primeiro estágio, né? No caso, ali no de cultura e lazer, e para o pessoal que fez ali o primeiro estágio, se ele fez ali em musculação, ele não vai poder fazer em musculação novamente, ele vai ter que fazer em outro local, né? Desenvolvendo outras capacidades. E, além de fazer essas 100 horas, as outras 100 horas, ele vai ter que fazer
obrigatoriamente realizado num contexto de educação física adaptada, né, para o pessoal PCD, para um pessoal ali com deficiência, para poder equivaler esses restantes de horas. Por quê, Cristiano? Porque o estagiário de educação física, ele tem que estar ali com vários campos de atuação, para quando ele sair para o mercado de trabalho, ele já vai ter trabalhado ali com alguns processos educativos, tá certo? Aí a disciplina de orientação e estágio é o mesmo processo, tá certo? E esse estágio de 200 horas, como eu já havia falado. Cobrança, como que vai ser? Mesmo processo, termo de compromisso de estágio, ficha de frequência, ficha de avaliação, relatório final, né? As datas estão aqui, então, a ficha de acompanhamento de estágio tem até dia 21/11 para entregar, agora, o restante é até dia 2/12, porém, né, eu nunca indico para não deixar para a última hora, tem que correr com elas. E aqui eu coloquei mais algumas informações super importantes, né? Então, aqui, o estudante deverá escolher um local de estágio para desenvolver as atividades na área de educação física. A modalidade escolhida no semestre anterior não pode ser feita mesmo no semestre posterior, que foi o que eu falei para vocês, né? E o estágio, o profissional que for acompanhar esse estagiário, ele deve ser um profissional regularmente credenciado no CREF ou no CONFEF, e esse profissional que está acompanhando não pode ter registro provisionado, né? Tem que ser um ali em educação física, bacharelado. O que é o provisionado? Provisionado é aquele mais antigo que o profissional tinha nas duas áreas, não é válido mais esse. Agora, o estagiário de educação física bacharel, ele vai acompanhar um formado em bacharel, tá bem? E aqui tem mais algumas informações para caso o aluno de educação física que queira ler. Procedimentos para a realização do estágio, né? Então, eu coloquei aqui mais algumas especificações. Bacharel, só serão aceitos apenas supervisores com CREF, bacharelado ou generalista, né? Em bacharel. Não serão aceitos supervisores com registro provisionado, que é o que eu já havia falado, tá certo? Aí também está aqui, ficha de avaliação de estágio, documento utilizado para avaliar o desempenho do estudante durante o período de estágio. O instrumento servirá para o registro e avaliação do desenvolvimento das habilidades e competências. Então, quem vai fazer isso é o profissional. É aquela ficha que ele vai baixar, o profissional vai analisar, né, colocar ali as notinhas, né, fazer a soma total das notas, vai assinar, vai carimbar, vai pegar ali o registro de conselho, e o aluno vai pegar essa ficha preenchida, vai colocar em PDF e vai anexar lá na entrega de documentos. Relatório final. Também coloquei aqui, né, que deve ser preenchido, tudo bonitinho, como eu já havia falado anteriormente. E aqui está a soma da pontuação de notas. Então, é 2 pontos para o TCE, 1 ponto para a ficha de frequência, 2 pontos para a ficha de avaliação de estágio, e 5 pontos para o relatório final. Aí aqui eu deixei para todos os alunos ficarem atentos às informações. Ontem mesmo teve live, né, para os alunos de estágio, tanto de educação física bacharel quanto de licenciatura, porém foi falado tudo isso que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Só que eu sempre falo para todos os alunos ficarem atentos ali, ó, às informações, aos avisos dentro da disciplina. Tá certo? Porque toda informação pertinente ao curso vai estar aqui, né, durante esse processo do estágio, certo? Sobre a disciplina Orientação de Estágio Curricular Supervisionado Profissionalizante em Educação Física, que é aquela disciplina que vem em conjunto com o estágio. Como que ela funciona? Ela é ali uma semestral, né, então tem até o dia 2/12 para entregar. E ela é uma disciplina composta por 2 atividades de sistematização, com 5 pontos, né? Ela vale, então, ali 10 pontos, o máximo é 10 pontos, o mínimo para poder passar são 6 pontos, que é o básico para qualquer disciplina da Cruzeiro, né? E ela não possui
a avaliação regimental, né? Porque ela é uma semestral. Então, ali tem 3 tentativas, né? Somando ali os dois módulos, tem que ter ali a soma 6 ou igual a 6 para ser aprovado, e conseguiu ser aprovado, já vai estar ali sendo aprovado nessa disciplina, sem precisar fazer avaliação regimental. Relações públicas. Vamos lá, é para você agora. Campos de atuação para o curso de Relações Públicas. O estágio curricular supervisionado do curso de Relações Públicas é uma atividade individual e presencial, podendo ser realizada em organizações públicas, privadas ou de terceiro setor, que possibilitem a execução de funções ou atividades relacionadas à área de relações públicas, né? Então, onde? Agências de comunicação e relações públicas, departamentos de comunicação corporativa, assessorias de imprensa, eventos corporativos e institucionais, empresas de organização de evento, instituição de ensino de pesquisa em comunicação, empresas de iniciativa privada, tá certo? São esses locais que o aluno de relações públicas pode procurar estar realizando o seu estágio. Carga horária, né? Então, aqui o estágio de relações públicas, ele é dividido em 2 estágios, né? Estágio curricular supervisionado em relações públicas 1 e o 2. Cada um é de 100 horas, e o estagiário precisa estar acompanhando um profissional formado ali naquela área do estágio, tá certo? Atividades. Coloquei aqui, né, quais atividades o aluno de relações públicas vai desenvolver durante esse processo do estágio, certo? É só dar uma lidinha de como que funciona, né, esse planejamento, né, o relacionamento com a empresa, né? Então, aqui você vai ter uma ideia do que você vai desenvolver durante o seu processo de estágio. Aqui está muito bem desenvolvido, explicadinho de onde, como que você vai desenvolver. E como que funciona a cobrança de documentação? É o mesmo processo da educação física, né? Então, TCE, ficha de frequência, ficha de avaliação e relatório final, tá certo? E também eu deixei aqui o mesmo processo. Ficar atento ao grupo ali, né, à disciplina, aos avisos da sua disciplina, para saber quando vai ter um encontro, né, para falar sobre o estágio, para saber das informações ali de como vocês devem preencher esse TCE, né? Igual aqui, ó, foi falado no de Relações Públicas que o TCE não precisa inserir o registro do conselho, né? Aí ali já vai ter que dar uma olhada na live de como vai ser. Posso ir para qualquer empresa privada da cidade? Pode, né? Portanto, que tem ali as áreas aqui, ó, que tem essas atividades sendo desenvolvidas ali naquela empresa, tá certo? Então, tem que ter uma dessas atividades aqui desenvolvidas ou várias delas para você acompanhar. E para finalizar, 2 pontos TCE, 1 ponto ficha de frequência, 2 pontos avaliação, né, ficha de avaliação, e 5 pontos o relatório final. Farmácia, ou melhor, alguma dúvida até o momento aqui, Águida? Ou posso seguir, Amore? Fale comigo. Cris, pode seguir. Pode seguir, deu para entender bem, então? Eu acredito que não vai dar para fazer o meu estágio novamente, porque eu vou dar uma olhada nas empresas, mas eu acredito que não vai dar novamente. Eu acredito que nessa crédito dê para fazer. Vou conversar com o Anderson lá para ver direitinho. Beleza? Depois eu vou. Tá lá no grupo de informações esse material. Você pega ele lá, pega ali as suas partes, né? Mostra para o pessoal da empresa, fala: olha, eu preciso fazer esse estágio, eu tenho essas atividades a ser desenvolvidas. Vocês desenvolvem isso aqui na empresa, né? E também fica de olho nos avisos para ver quando vai ter essa live de estágio, para você participar. Porque aí qualquer dúvida que você for tendo sobre isso, você já dá um alô para o pessoal de estágio, né? Eles vão estar mais agora atentos e fazendo mais reunião com os alunos de estágio, tá certo? Então, vou seguir.
Farmácia. Alunos de farmácia. Como que será desenvolvido o estágio de farmácia? O estágio de farmácia, ele é um pouquinho diferenciado, né? O aluno, ele tem estágio desde do terceiro semestre até o 8º semestre. Então, ele vai ter ali estágio de farmácia em farmácia 1, estágio supervisionado em farmácia 2, 3, 4, 5 e 6, e com várias cargas horárias. No total, são 800 horas de estágio que o aluno de farmácia vai desenvolver, tá certo? Onde ele vai realizar? Aí eu vou explicar um pouquinho melhor aqui agora. Estágio interno. Esse estágio interno é para o pessoal ali dos primeiros e segundo estágio em farmácia, né? Então, esses estágios, cada um é de 20 horas, e esse estágio ele não faz de forma presencial. Talvez ele possa desenvolver ali uma atividade presencial, né? Fazendo ali uma campanha, uma atividade, né, aceita por etapa, como automedicação, né, campanhas com palestras sobre saúde, campanha de vacinação, campanha com vigilância epidemiológica, e por aí vai, né? E aqui não serão aceitos estágios ali presenciais em farmácia ou clínicas, e por aí vai. Esse estágio interno, ele é diferenciado, ele não é formado ali por TCE, a professora vai cobrar provavelmente uma declaração interna para o estagiário só preencher e um relatório final depois para esse estagiário entregar, que vai ser as 2 documentações pedidas. Eu acredito que seja isso, porque todo semestre que eu acompanhei o pessoal de farmácia foi dessa forma. Terceiro estágio. Esse terceiro estágio, ele é de 40 horas e o aluno faz no SUS, ou na UBS. Né? Ele precisa acompanhar ali um profissional formado em farmácia nessas áreas e acompanhar ali as 40 horinhas de estágio durante esse terceiro estágio, tá bem? 4º e 5º estágio. Cada um é 240 horas, então os 2 são 480. Aí aqui os estagiários vão fazer em fármacos, cosméticos, medicamentos e assistências farmacêuticas. Então aqui é onde o aluno vai fazer em dispensação, como drogaria, né, farmácia hospitalar, farmácia pública, manipulação de medicamento, né, onde ocorre ali a manipulação de medicamento, manipulação homeopática, indústrias farmacêuticas ou de cosméticos, acompanhamento farmacêutico ou farmácia clínica, né, para farmácias, drogarias ou hospitais. Aí eles vão acompanhar aqui uma pessoa formada em farmácia já, nessa área, certo? São 240 horas. Aí aqui vai ter que preencher TCE, né, o termo de compromisso de estágio, ficha de frequência, ficha de avaliação e relatório final. Próximo, que é o último estágio, né? Então, esse estágio aqui é de 240 horas, ele vai ser o estágio em análises clínicas, genéticas, toxicológicas ou de alimentos. Então, aqui eles vão acompanhar ali os laboratórios de análises clínicas, laboratórios de análise de alimentos, banco de sangue, né? Laboratório de biologia molecular e o laboratório de toxicologia, tá certo? Como que funciona? Já expliquei, né, que é TCE, ficha de frequência, ficha de avaliação e o relatório final. E, para finalizar, eu coloquei aqui também que a orientação é o seguinte, né? As orientações sobre o estágio são fornecidas pelo responsável da disciplina estágio obrigatório por meio do ambiente virtual, lá nos avisos, né? Essas orientações garantirão um acompanhamento regular e contínuo, permitindo que o aluno busque todo o apoio necessário para se organizar e direcionar suas atividades em campo, e o ambiente virtual também facilitará a comunicação direta com o seu orientador, garantindo que todas as suas dúvidas sejam prontamente ali atingidas, né? E é importante ressaltar que todos os documentos enviados com carga inferior à exigida e também sem assinatura ou carimbo serão invalidados, tá certo? A assinatura dos estagiários aqui de farmácia, farmacêutico, todas as áreas, biomédico, né, para análises clínicas, toxicológicas, genéticas, nutricionistas, análise de alimentos, a pessoa que for acompanhar ali é nutricionista,
químico, para indústrias de cosméticos, laboratório toxicológico, biólogo, né, para laboratório de biologia molecular, e as demais profissões de saúde ou fisioterapia, né, aí vai ser na área de saúde. Aí tem que ter o registro do conselho, né, dessa formação sua, e também assinatura e carimbo e por aí vai. Serviços sociais. Vamos lá para serviços sociais agora. O estágio de serviço social, ele deve ser realizado em diversas instituições, tanto pública quanto privada. E essas áreas incluem como saúde, hospitais, né, UBS, ou Programa de Saúde de Família, né, o PAIF, espaços sociojurídicos, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia, Presídio, Núcleo de Prática Jurídica, o Fórum, assistência social, no CRAS ou no CREAS, e ONGs, né, que oferecerem ali, que oferecem um serviço ao público, né, ao serviço social, entendeu? E como que é dividido em horas, né? Tem dois processos. Para os alunos que entraram antes de 2022, a carga horária é de 100 horas por estágio. Então, 100 horas no estágio 1, 100 horas no 2, 100 horas no 3, 100 horas no 4. Somando 400 horas. Agora, para os alunos que entraram pós 2022, né, os mais novinhos, aí é 150 horas dividido em 3 estágios. Estágio 1, 2 e 3. Tá bem? Aí dá um total de 450 horas. Beleza? E aqui também tá, ó. As 100 ou 150 horas de estágios previstas a cada semestre, conforme a matriz curricular, deverão ser cumpridas integralmente no campo de estágio. Ou seja, para essa ação, o estudante deverá se manter no campo de estágio pelo mínimo período de 30 dias úteis. Não pode fazer menos do que 30 dias presenciais, tá certo? Então, tem que fazer ali os 30 dias úteis, beleza? Para iniciar o estágio, todos os estagiários de serviços sociais, para que faça estágio, eles têm que estar aqui seguindo esses requisitos, né? Então, o aluno ali fazendo estágio em serviço social, ele tem que ter concluído a disciplina de fundamentos sócio-históricos da prática de ética profissional e ou ética profissional no serviço social, né? É necessário ter concluído essa disciplina mencionada, pois nela está ali os subsídios, né, teóricos para a formação do senso crítico desse estagiário, bem como também os fundamentos éticos e necessários para ele desenvolver esse estágio. Presença mínima de 75% nos encontros semanais. Então, vai ter encontros semanais para o pessoal de serviço social, onde ele deve ficar atento ali nos avisos, para poder participar toda semana desses encontros com o seu orientador ali do seu estágio, né, via Teams, que vai ser o supervisor acadêmico, né, ele vai estar acompanhando você aqui nessa parte da Cruzeiro, porém, você vai ter que também ter o seu da parte presencial, né. A permanência mínima é de 30 dias úteis no campo de estágio presencialmente, e você precisa cumprir esses requisitos para dar início ali no seu processo de estágio, tá certo? Até o momento, alguma dúvida, Rose, ou posso prosseguir? E para as outras meninas também aí de serviços sociais, tudo bem para vocês? Cris, tem uma dúvida. Pode falar. Então, a cada 100 carga horária cumprida, eu tenho que fazer em setores diferentes ou eu posso fazer no mesmo setor? Pelo que eu analisei, o seu estágio não tem essa divergência. Como o estágio de serviço social, você já pode, aí é com você. Tem aluno que quer pegar vários campos, né, de aprendizado, para poder saber como seria atuar como um servidor ali, né, de serviços sociais, em várias áreas. Agora, tem alunos meus que já querem seguir para uma área específica. Vamos supor, você quer seguir para trabalhar no CRAS. Então, você vai atuar no estágio com o CRAS, porque já é a sua área de consumo que você vai querer seguir como uma profissional formada quando você concluir sua faculdade, entendeu? Mas agora, para os alunos que querem acompanhar mais de um, não tem problema.
Ah, sim. É Certo? porque eu tenho, assim, curiosidade em várias áreas, né? Sim, Mas, de início, eu quero colocar na prática no CRAS, né? beleza. Sem E eu problemas. posso. Então, é só realizar ele no CRAS mesmo, não tem problema. Maravilha. E, assim, no próximo estágio, vamos supor, eu quero fazer na UBS. Eu posso? Pode também. Lembrando que quem vai assinar para você é quem mesmo? Coordenador. Não, Coorden- O supervisor formado supervisor na formado. área de serviço social, né? E, Ah, mas eu tô estagiando na UBS, é um médico que vai assinar para mim? Não, porque lá tem que ter uma pessoa formada em serviço social. É ela que vai assinar para você, tá certo? lá, lá tem uma moça que é gente boa pra caramba lá. Maravilha, então. Beleza? Deu para Então, entender essa parte básica? sim, deu para entender. Beleza, então. Obrigada. Por nada, amor, que isso. Agora, mais atenção ainda. Então, foi o que eu falei para você hoje, Rose. Sempre fique atenta nos seus avisos, porque toda vez que tiver uma web, até mesmo para fazer essas reuniões semanais com o seu coordenador, né, com a pessoa que vai estar ali da Cruzeiro acompanhando você, desse 75% de carga horária semanal, é sempre aqui nos avisos que eles vão avisar pelo menos com 1 ou 2 dias de antecedência para você realizar e participar dessas webs, tá certo? Então, fique Certo. sempre atenta e se puder também me avisar, me avise, que aí eu passo para os outros tutores também, que tem outros alunos para acompanhar. Porque como eu tenho vários alunos, eu estou com 49 não, porque entrou mais 2 novatas e as 2 novatas vão ter estágio de pedagogia. Então, eu estou com 51 alunos para fazer estágio nesse semestre. Não tem como eu Meu ficar Deus. entrando de plataforma por plataforma para olhar quem vai ter live tal dia. Então, eu peço para vocês, estagiários, que se tem live ali num dia, você viu no aviso, ou você viu que é alguém importante que você poderia me passar, me passe, né? Ou se tem dúvidas, tira um print da tela, me manda, Cris, o que é isso aqui? Me explica melhor. Que aí, se eu não souber, eu tento ir atrás, né? Ou a gente abre um chamado para o tutor para esclarecer essas dúvidas. Beleza? Combinado. Combinado? E agora, o seu, ele é um pouquinho diferente. Não é só TCE, ficha, piriri, pororó. É TCE, ficha de frequência, ficha de avaliação, plano de atividades de estágio, relatório final e a sua carteira de vacinação bonitinha com todas as vacinas tomadas. Certo? Meu Deus. Meu Já Deus. fiquei agoniada. Serviço social é a graduação com estágio mais difícil de fazer. Mais difícil assim, né? Com mais documentação para ser desenvolvida. Não que é difícil, porque o aluno que está ali se dedicando, ele dá conta, né? Mas é o que com mais documentação e mais atribuição para você desenvolver, tá certo? Porém, não é impossível, tá bem? Eu ia até perguntar mesmo sobre essa carteira de vacinação. Carteira de vacinação, você precisa entregar ela. Se você puder escanear, ela é completa, sua carteirinha de vacinação completa, com todas as vacinas tomadas, não pode estar faltando nenhuma, senão a tutora não defere e fala para você tomar e depois entregar, tá? Então, ela é bom você entregar. Eu ainda aconselho você entregar primeiro o TCE, depois essa carteirinha, para você começar a fazer o estágio, certo? Maravilha. Maravilha? Plano de atividade. O que é esse plano de atividade? É essa folha aqui que você vai desenvolver, tá certo? Então, aqui, ó, o plano de estágio deverá ser digitado e organizado de acordo com o roteiro. Isso, quem vai passar para você? Vai ser a coordenação do estágio. Então, essas aulas ali que você vai participar desses encontros toda semana, de forma virtual, pelo Meets, que eles vão disponibilizar para você toda semana, aí eles vão passar para você depois esse plano, para você desenvolver esse plano e entregar para a nota depois. Tá certo? Jesus. Muitas emoções. Imagina eu que já tô com crise de ansiedade. Eu vou perder os cabelos da cabeça tudo. Não, já falei para a senhorita parar com essa crise de ansiedade que vai dar tudo certo, né? Oremos. O semestre mal começou, né? Tem até no final de novembro para você fazer essas senhoras.
Então, dá tempo. Só se organizar que dá tempo. Você fazendo aí 6 horas diárias por dia, como que é o que você pretende fazer, você termina o estágio, até o meio de setembro, você terminou seu estágio já. Então, foi bom que o pessoal me liberaram, né? Daí tá tranquilo para mim. Eu consigo fazer 6 horas em um dia, aí em uma semana eu consigo fazer as 30 horas. Ó, de 30 em 30, você consegue fazer em um mês. É, Termina em um mês, bonitinho. Tá bem? maravilha. Maravilha? E aqui, para terminar, né, a assinatura deve possuir ali o registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social, CRES com bastante S. Este profissional, ele é responsável por supervisionar diretamente as atividades do estagiário na instituição onde o estágio é realizado, né? Então, é a pessoa que vai estar ali acompanhando você durante esse processo de estágio, certo? Certinho. Equipe do curso. Coloquei aqui, né, as pessoas. Se eu não me engano, essa Geni Emília, ela que é a coordenadora do seu curso, né? Então, na hora de preencher o TCE, essa é a coordenadora. Isso, é ela mesmo. Beleza? Então, naquela aba lá de coordenação, é essa que você vai colocar. Tá certo? Eu achava que era a coordenadora do local onde eu ia estagiar, né? E aí, Ela é a supervisora. Isso. Nessa web que eu participei hoje, e ela disse, né, pra gente que ela é a coordenadora e é o local onde a gente tem que preencher lá. Sim, isso mesmo. Tá certo? Radiologia, pessoal de radiologia. Tinha uma aluna nossa aqui, mas ela já saiu. Porém, eu vou explicar para o pessoal de radiologia. Então, pessoal de radiologia, para quem chora que faz ali 200 horas de estágio no semestre, eles têm 300 horas por estágio, são 2 estágios, né? Então, são 300 horas no Radiologia 1, 300 horas no Radiologia 2. Onde essa pessoa vai fazer? Em hospitais e clínicas radiológicas, centro de diagnóstico por imagem, departamento de radiologia em instituição de saúde, laboratório de pesquisa em radiologia e indústrias de equipamentos médicos. Esse estágio deve acontecer dentro de instituições radiológicas, de acordo com a resolução do CONTER, certo? Próximo, como que é cobrança? Termo de compromisso, ficha de frequência, ficha de avaliação, relatório final. Datas estão aqui também. Atividades a serem desenvolvidas. Aqui estão as atividades para o pessoal de radiologia. Dosímetro, o que muita aluna me pergunta. Então, vamos lá, dosímetro. A dosimetria pessoal tem como finalidade determinar o nível de doses de radiação que esse estagiário está recebendo durante o seu processo de estágio. Instruções para o uso do dosímetro. Né? Então, usar o dosímetro na altura do tórax e por fora do avental, não colar etiqueta, piriri, pororó, né? Esse dosímetro, para as instituições que cobrem, vocês têm que dar um jeito de organizar esse dosímetro. Agora, para as instituições que não cobrem, não tem problema se vocês não utilizarem, mas seria bom que já seja utilizado o dosímetro para vocês acompanharem esse processo de como ser ali um técnico em radiologia. Tá certo? Lembrando que tem que ser bem equipamentado, né, bem parametrizado ali, né, com equipamento, vestimenta correta, né, jaleco, tudo bonitinho, cabelo preso para as mulheres, né, unha cortadinha, né, tem que seguir ali os itens de biossegurança. Eu mesmo, aqui como futuro professor de biologia, no meu de biologia, quando eu fazia biologia, já lembro tudo na minha cabeça, né, sem maquiagem, não carregar comida para o local de trabalho, unha cortadinha, né, sem machucados na mão, se for ter machucado, utilizar luvas, porque contaminação é muito fácil pegar nesses ambientes hospitalares, e por aí vai, tá certo? Estagiárias com suspeita de gravidez não vão poder realizar o estágio, então vou ter que apresentar ali, né, um termo, meu Deus, esqueci o nome, um atestado médico, atestando que está grávida, porque não pode realizar o estágio por conta de receber ali a radiologia,
né? Assinatura, quem vai assinar é um técnico ou um tecnólogo em radiologia, né? Com o registro, tem que ter o registro, e também para ficar atento nos avisos, né? Que vai ter ali uma web. A web, ela foi cancelada, ia ser no dia 15/8, porém foi cancelada por uma próxima data, que eu não sei quando é, que a última vez que eu olhei estava isso. Então, é só ficar atento ali nas datas específicas, tá certo? Nutrição. Pessoal de nutrição. Vai ter que fazer ou hospitais e clínicas, ou unidades de alimentação e nutrição, ou consultórios e clínicas particulares, ou programas de saúde pública e nutrição comunitária, ou indústrias de alimentos e nutrição. Então, aqui o estágio de nutrição é dividido em 2 estágios, né? O primeiro estágio é o estágio curricular supervisionado em nutrição social, e o segundo estágio é o estágio curricular supervisionado em unidades de alimentação e nutrição. Como que é dividido, né? O estágio supervisionado em nutrição social. Aqui é onde o estagiário vai fazer esse estágio. Então, aqui, locais que haja a presença constante de um nutricionista e com a realização de diagnóstico nutricional, orientação em grupo sobre alimentação, nutrição e saúde, e esse estágio, ele é obrigatório, né, e ele deve ser realizado em instituição pública ou privada, né, em unidade de atenção primária à saúde, tá certo? E aqui tem algumas mais orientações de onde vocês podem desenvolver esse processo. Aqui o PENAI eu conheço, porque ali na SEDUC mesmo tem as meninas, as Nutris, né, que acompanham o PENAI nas escolas. Então, aqui seria uma área legal também para as nutricionistas que quiserem fazer. E o outro estágio é em unidades de alimentação e nutrição. E aqui tem que ter processo de comida, né, de desenvolvimento ali de produção de refeições. E tem que ter uma pessoa formada em nutrição naquela área, tá certo? Então, serviço de alimentação coletiva, né? Serviço de alimentação em escola, serviço comercial de alimentação, restaurante popular e por aí vai. Mas com acompanhamento de uma pessoa formada em nutrição, ou seja, um nutricionista. Cobrança. TCE, ficha de frequência, ficha de avaliação do estagiário e relatório final, igual aos outros estágios. E a assinatura, qualquer nutricionista com registro CRN ativo e na localidade em que ocorreu o estágio poderá assinar, como pessoa física. A empresa concedente também poderá assinar o TCE, mas a nutricionista, quem deve assinar e avaliar a ficha de avaliação do estagiário e o diário de atividades, tá certo? E é necessário que a nutricionista responsável pelo aluno esteja todos os dias no campo do estágio, supervisionando esse estagiário. Atenção aos avisos. Mesma coisa, ficar atento aos avisos da disciplina de estágio, que ali vai estar explicando como que vai ser o desenvolvimento desse seu estágio. Tanto também com a quantidade de horas que você sabe que você tem que preencher ali durante o processo. Atenção às reuniões, né? Então, tem reunião, vai ter reunião amanhã, às 18 horas, e vai ter outra reunião na quinta-feira, às 10 horas, tá certo? Seguindo sempre o horário de Brasília. Então, 1 hora a menos para a gente aqui de Rondônia. Psicopedagogia, meninas de psicopedagogia, vamos lá. Então, onde as psicopedagogas vão desenvolver o estágio? Ou em escolas de educação básica, clínica e consultório de psicopedagogia, centro de atendimento e apoio psicopedagógico, programas de educação inclusiva e instituições de pesquisa e desenvolvimento em educação, né? Como que é separado esses estágios? O estágio de psicopedagogia é dividido em 3 estágios. Um em psicopedagogia clínica, outro em empresarial e o outro em institucional, né? As meninas aí de psicopedagogia já conhecem como que funciona esse estágio, né? Já até mesmo já fizeram 2, está indo para o último agora, né? Aqui eu deixei os locais, né, onde vocês devem desenvolver. Então, para vocês que são agora do empresarial, os alunos devem fazer o acompanhamento da rotina do psicopedagogo em uma empresa, tá certo?
E as atividades aqui a serem desenvolvidas, coloquei aqui também o que vocês vão desenvolver durante esse processo de estágio. Cobrança, mesmo processo, TCE, ficha de frequência, ficha de avaliação, relatório final. E aqui teve um encontro já, né? Eu acredito que as alunas participaram desse encontro, só que é bom ficar de olho nos avisos que provavelmente vai ter outros encontros. Cris, você está sabendo se vai ter a questão da segunda, do segundo, como que fala, gente? Esqueci o nome. Meu Deus, esqueci. Lissandra, você lembra para me explicar qual que é? Cenário 2? Isso, cenário 2. Segundo cenário, Cris, você sabe quando vai ser? Não tive essa informação até o momento. Meu conselho para vocês, abram um chamado para a tutora de vocês do estágio. Pergunte. Eu acredito que provavelmente vai ter o segundo cenário novamente nesse estágio, que eu sei que é bem difícil vocês encontrarem uma psicopedagoga em empresa aqui em Cerejeiras. Tá certo? Então, meu conselho é, ou fica atento ali nos avisos, né, para ver se vai ter mais alguma web, para vocês tirarem essas dúvidas, ou abra um chamado, né, para a tutora de vocês, para tirar essa dúvida, se vai ter segundo cenário ou não. Mas lembrando que deve ser muito bem explicado na questão, que são alunos de município pequeno, né, de cidade pequena, de interior, e que vocês não conseguem fazer o acompanhamento com uma psicopedagoga em empresa, porque aqui não tem psicopedagoga atuante em empresa, tá certo? Então, na hora de vocês abrirem ali uma mensagem para a tutora, expliquem bem essa situação, para elas verem como que vai ser o desenvolvimento do estágio de vocês, tá certo? Beleza? Beleza, Jéssica? Elissandra? Sim, porque a dúvida realmente era isso, na questão do cenário 2, porque algumas fazendas e tal, eles têm como preferência para o RH um psicólogo, né? Sim. Mas psicopedagogo não. E aí complica a nossa vida, né? Aham. Aqui na CRE mesmo, a gente tem a psicóloga agora, atuante, né? Mas não é uma psicopedagoga, né? É uma psicóloga formada, né? Atuante nessa área. Porém, aqui, como é bem difícil encontrar, eu mesmo não conheço ninguém formado em psicopedagogia atuante em empresa, né? É bem difícil. Então, como não tem, vamos ter que abrir o chamado e ver se vai ter segundo cenário. Eu mesmo acredito que vai ter, mas já é bom já ir dando uma perguntada para não deixar para a última hora, certo? Certinho. Certinho? Então tá, e ficar atento aos avisos também, o mesmo processo para vocês também, né? Assinatura, para quando for pegar psicopedagogo formado, né, o psicopedagogo responsável, diretor, gestor e ou responsável pela clínica, instituição ou empresa, ali também que esteja acompanhando o TCE de vocês. Engenharia, pessoal de engenharia, né? Então, ali, empresas de engenharia civil, indústrias de manufatura e produção, empresas de engenharia elétrica e eletrônica, empresas de engenharia mecânica e empresas de engenharia de software, tecnologia da informação e comunicação. Então, isso aqui é para o pessoal de engenharia, né? Engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de produção, engenharia de software, engenharia da computação e por aí vai, né? São para todos esses aluninhos. Como eu só tenho um aluno de engenharia ambiental, então é dividida da seguinte forma: 80 horas na engenharia 1, beleza, Liz, não tem problema. E 80 horas na engenharia 2. Campos de atuação. Deixei aqui os campos de atuação, onde esse profissional, nesse estagiário, pode atuar. E aqui eu deixei quais são as documentações, né? Então, o mesmo processo. TCE, ficha de frequência, ficha de avaliação, relatório final. Assinatura. Tem que ser um engenheiro com CREA ativo. E também falei para ficar atento nos avisos, mesmo processo. E, para terminar, muito bom estágio para todos, né? Espero que eu tenha conseguido passar o máximo de informação possível para todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.
E agora eu vou abrir minha plataforma para explicar para vocês onde vocês entregam nessas documentações, esses dados. Então, deixa eu abrir aqui a minha plataforma. Deixa eu já entrar aqui nela. Deixa eu entrar aqui na minha de biologia, que eu estou tendo estágio em ciências biológicas. Então, essas já sabem, né? Cris, onde eu vou pegar meus materiais do estágio, documentação, tudo? Aqui no acesso ao ambiente virtual, dentro da disciplina aqui de estágio, né, que eu vou vir meus cursos, vou selecionar aqui a disciplina de estágio, onde eu pego essas documentações. Então, aqui, ó, em documentos e manuais, aqui está todos os dados, né, ficha de acompanhamento, ficha de avaliação, roteiro para elaboração do relatório, termo de compromisso, é aqui que vocês pegam, declaração de docência para quem tem, onde vocês vão entregar essas documentações, preenchidas, né, e assinadas, por aqui. Né? Então, aqui tem os locais de vocês entregar essas documentações. Onde ficam os avisos? Aqui em avisos. Então, aqui, ó, eu vou ter uma live, para mim, segunda-feira, às 16 horas. Não sei se eu vou conseguir estar, porque eu vou estar estagiando, né? E também, aqui tem as orientações básicas, ó, de como eu vou preencher o meu TCE. Então, aqui, ó, a professora colocou bem bonitinho, de como eu iria preencher. E tem quem que era a minha coordenadora? No caso, era o Carlos, né? Era um coordenador. Carlos Eduardo Bonância. Empresa, colocar os dados da empresa. Estagiário, minhas informações. Como que funciona? Piriri. Foi explicado tudo bonitinho, como que eu iria desenvolver aqui, né, o meu termo de compromisso de estágio. Eu já até preenchi o meu, já até mandei aqui para os estagiários, deixa eu até dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui. De estagiário. Deixa eu pegar aqui de vocês. Ó, o meu termo. Já mandei até para vocês o meu modelo de termo padrão, para vocês terem uma ideia de como preencher. Então, ó, é bem tranquilo. No último. Então, coloquei aqui os dados não onde eu estagiar, estou estagiando na escola, então coloquei escola, estadual, piriri, meus dados pessoais, dados da escola. Como não tinha código escola, não coloquei, né? Aqui embaixo, coloquei o nome da professora, CPF, como ela não tem registro, não coloquei registro, coloquei que ela é formada em biologia, né? Aqui o coordenador, Carlos Eduardo Bonância. Aqui o meu 7º semestre, meu curso é de Ciências Biológicas, licenciatura. Supervisor, coloquei o nome da professora, coloquei a formação, que ela é formada em Biologia e Pedagogia, CPF, coloquei o CPF dela, o registro, o pessoal aqui, ó, eles falaram que não precisava colocar o registro, cadê aqui? Cadê? Piriri. Tá, aqui, ó. Essa informação está preenchida, não, isso aqui é outra coisa. Cadê? Descrição, nível de estágio. Tá, eu preciso saber do supervisor. Aqui, ó. Atenção, para os cursos de licenciatura não é necessário indicar o local e nem a data do conselho, né? E nem o registro geral de conselho, porque não é preciso. Então, aqui eu coloquei também, né, a data que eu iria iniciar o processo de estágio, no caso, o processo vigente do estágio. Então, aqui, quando começou o estágio? Desde o dia 1º de agosto. Quando que vai o processo de estágio? Até o dia 1º/12, que era também essa informação que estava aqui nas minhas orientações dos avisos que a professora passou de como preencher o TCE. Horas. Como eu faço de segunda a sexta, eu faço 4 horas diárias, né? Não consegui fazer mais do que 4 horas, porque eu tenho que acompanhar a professora em sala de aula. Ela não fazia mais, né, por conta do meu trabalho, e eu faço 20 horas semanais, sempre da 1 até as 7 horas da tarde, né? Faço em sala de aula. Aqui nas minhas atividades, eu coloquei que eu acompanho a professora, né? Então, acompanhando as atividades desenvolvidas nas aulas de biologia no ensino médio. Coloquei aqui também o nome, né, do meu estágio curricular supervisionado em biologia no ensino médio 2, educação básica, coloquei aqui também, tudo bonitinho.
E no final, depois de preenchido isso daqui de forma totalmente digital, né? Eu vim aqui e coloquei o nome da professora, da diretora da escola, né? Que ela é a diretora, ela é responsável pela escola, a assinatura dela, minha assinatura, meu nome e aqui o carimbo da escola. Tá certo? Então, é dessa forma que se preenche o TCE. E onde eu vou entregar, Cristiano? Aqui na área do aluno, em CA Online, vou abrir aqui a solicitação, vou selecionar Cruzeiro EAD, vou clicar aqui em acadêmico, vou procurar termo de estágio, aqui, ó, termo de estágio, e é o último, ó, termo de compromisso de estágio. E é aqui que eu vou solicitar, vou pegar meu termo em PDF, vou anexar, vou escrever aqui, segue meu termo de compromisso de estágio, aguardo um retorno, e vou enviar a solicitação, e depois eu acompanho essa solicitação enviada por aqui, ó, em consulte as solicitações. Então, para mim começar o estágio, é só depois que estiver concluído e deferido, e aqui eu vou pegar o meu termo concluído, deferido e assinado pela Clara Vieira, vou voltar lá nos avisos não, lá no Blackboard, vou vir aqui, ó, com esse termo assinado pela Clara Vieira, vou voltar aqui em entrega de documentos e vou entregar o meu TCE aqui, né? Mas já preenchido e já assinado pelas três partes, pelo estagiário, pela empresa onde eu estou estagiando e pela instituição que é a Clara Vieira, que vai assinar via CA, tá certo? E lembrando que o estágio só pode ser começado, né? Só pode ser iniciado depois que vocês tiverem sido deferidos pelo TCE da Cruzeiro do Sul, né? Então, depois que o CA ter sido respondido, que aí sim vocês vão começar a estagiar com a empresa, né? Fazer ali suas horas de estágio, tá certo? E é isso que eu tenho para passar para vocês, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ou podemos concluir? Tudo bem para vocês? Podemos concluir. Podemos concluir? Da Então, minha parte, sim. beleza. Então, foram esclarecidas as dúvidas, tudo certo agora para vocês? Estão mais calminhos? Sim, não? Ainda arrancarei alguns cabelos, mas Não, você vai dar conta, vai ser fichinha para vocês, já está tudo organizado, é só começar o estágio. Mas, então, é isso, pessoal. Vou liberar vocês, tá? Fiquem com Deus. Precisando, é só me dar um alô. E qualquer coisa, sigo à disposição. Tá bem? Mas tchau, tchau. Beijão. Tchau, 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 tchau. tchau. Beijos. Essa semana eu ainda te incomodo. Que isso, fica tranquila. Tchau, tchau, Sheila. Deixa eu ver.